Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que promovem a paz. Caros amigos, frequentemente em minhas homilias, eu tenho dito que para aqueles que seguem o Cristo, seus ensinamentos e sua vida são sempre o critério que deve balizar a nossa vida. Ou seja, as palavras e os gestos de Jesus são parâmetros para que possamos edificar nossa existência e nos relacionarmos com o mundo que nos cerca. Estão aqui, pela mediação do evangelista Mateus, alguns dos mais belos ensinamentos de Jesus. Infelizmente, porém, ensinamentos estes ainda pouco praticados por nós. Mateus era judeu e ele escreve com uma linguagem bastante conhecida pelos seus conterrâneos e apresenta sempre Jesus como aquele que veio cumprir tudo o que estava escrito na lei e nos profetas. Ao narrar o famoso episódio do Sermão das Bem-aventuranças, Mateus o situa num alto monte. Ali Jesus se senta e começa a ensinar aos discípulos. Não é por acaso essa escolha de Mateus. Ao situar Jesus sentado no monte e a ensinar, Mateus o anuncia como o novo Moisés, que vem trazer uma nova aliança, não mais inscrita em tábuas de pedra, mas no coração de carne de cada ser humano. O escritor inglês Oscar Wilde, que é citado por Mário Sérgio Cortella em seu livro Não Espere pelo Epitáfio, nos legou um ensinamento bastante interessante. Assim diz Oscar: uma coisa não é forçosamente verdadeira só porque um homem morreu por ela. E eu acrescentaria: uma coisa não é obrigatoriamente verdadeira só porque alguém foi perseguido ou, por exemplo, levou uma facada por causa dela. Para que este atentado seja de fato um gesto santo, heróico e digno de louvor, é preciso levar em consideração alguns critérios. Alguns destes critérios nos são dados hoje pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, no famoso Sermão da Montanha. E para que possamos compreender a profundidade dessas palavras de Jesus, eu, particularmente, compus uma versão, talvez um pouco reduzida, do que, na minha opinião, seria o reverso, ou seja, o contrário das bem-aventuranças. Por este negativo, como nos velhos tempos, quando mandávamos os nossos filmes serem revelados, por esse negativo talvez compreendamos melhor o significado profundo das bem-aventuranças e talvez poderemos aplicá-los melhor, aplicar esses ensinamentos à nossa vida concreta. Então, essa aqui é a minha versão, o reverso, e com esse reverso eu termino essa breve homilia. Infelizes os ricos que colocam sua confiança no poder e na riqueza, porque deles será retirado o reino dos céus. Infelizes os indiferentes, os que não estão nem aí para os outros, porque experimentarão amargura. Infelizes os briguentos e os caçadores de confusão, porque serão esquecidos ou, se lembrados, malditos. Infelizes os que não se importam senão com o seu próprio umbigo
e que não dão a mínima para a justiça, porque nunca serão saciados. Infelizes os cruéis, porque jamais saberão o que é misericórdia. Infelizes os corruptos, porque cegos por sua mentira e devassidão, não verão a Deus. Infelizes os que promovem a guerra, os que causam divisão e zombam do pobre, porque serão chamados filhos do diabo. O diabo é aquele que divide. Infelizes os que não fazem justiça e dela fogem, porque deles nunca será o reino dos céus. Infelizes sereis vós quando vos bajularem e, mentindo, disserem todo tipo de bem a vosso favor como se fosseis justos. Gemei e lamentai-vos, porque será grande a vossa ruína aqui e para além desses céus. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana.